Você é funcionário ou colaborador? Olá, aqui é Ermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Você é funcionário ou colaborador? É muito importante a gente tirar um tempinho e pensar um pouco sobre isso que eu quero conversar com você agora. Por quê? Vamos analisar as duas palavras. Primeiro, funcionário, a palavra funcionário vem de função, não é? E colaborador, né? Primeiro é importante a gente entender que laborar é o sinônimo de trabalhar. Então, colaborador é aquele que colabora, ou seja, que trabalha em conjunto. Não é? E por que eu estou falando isso tudo? É muito comum eu ver em empresas alguns vendedores ou alguns elementos da equipe, não é, se posicionando da seguinte maneira: não, a minha função aqui é essa. Vou dar um exemplo prático. Às vezes você está na loja e eu vejo chegando mercadoria, por exemplo. E o vendedor está ali, ele olha, não, minha função aqui é vender. Não tenho nada a ver com a recepção de mercadoria, com abrir caixa, ajudar a etiquetar, ou arrumar na seção, distribuir aquilo, dar entrada no sistema. Não tenho nada com isso. A minha função aqui é vender. Será que é? Não é? Ou eu dependo, como vendedor, de que as mercadorias estejam cadastradas no sistema, estejam etiquetadas, estejam disponíveis para venda. Não é verdade? Então, se eu dependo disso, é uma tolice eu achar que a minha função aqui é vender e isso basta. Não é? Porque se as outras coisas não acontecerem na loja, eu vou vender o quê? Se a mercadoria não está disponível para venda, se demora demais para vir para o salão de venda, porque às vezes o responsável pelo setor está ocupado, está com excesso de trabalho, não é? Porque acontece isso, às vezes chega tudo de uma vez. Não é? Então, se você se fixar, eu vejo às vezes uma operadora de caixa dizer assim, não, minha função aqui é caixa, não tem nada a ver com a venda. Quando a gente faz uma análise mais completa, não é? Qual é a razão de existir da loja? Para que a loja existe? Para que a loja está aberta? Para atender os clientes, para vender. Não é? Então sempre eu digo assim, o balcão que está na loja está lá para ajudar a vender. A vitrine que existe na loja está lá, existe essa vitrine para ajudar a vender. Se existe estoquista, se existe vendedor, gerente, operador de caixa e outras funções, a retaguarda e assim por diante, tem uma finalidade: para vender. Então, é muito importante que eu não seja tolo ou não me posicione de maneira tola, como se eu não tivesse nada a ver com aquilo. É claro que cada um na empresa, tem a sua zona de atribuições. A área que é encarregado de executar as suas tarefas. Mas me interessa muito que os outros setores funcionem. E se precisar da minha ajuda, não é muito legal você ter um time jogando. Não adianta você ter um grande goleador lá na frente, não é, se o time está sem goleiro, não é, se a defesa não está ajudando, não tem ninguém para lançar a bola para esse goleador fazer o gol. Não é? Ele acaba tendo uma atuação medíocre. Então é muito importante que a gente integre um time, não é? Que a gente se comprometa com toda a operação. Não é? Por quê? Existe uma reciprocidade. Não é? Se você é um colaborador, certamente você conquista parceiros também para a sua atividade. Não é? Um pacoteiro, uma operadora de caixa que te ajuda a finalizar uma venda, que vai ajudar a dobrar uma mercadoria. Não é verdade? Eu digo sempre assim, até para nascer a gente precisa de duas mãos que tirem a gente, que ampare a gente. Então é muita tolice a gente achar que não precisa dos outros. Não é? Tanto a gente precisa dos outros, quanto os outros precisam da gente. Então quando a gente fala em colaborador, a gente está falando em time, um time que joga junto, um time que se interessa para que os outros tenham uma boa performance, desempenhem bem as suas atividades, para que eu também possa desempenhar com excelência as minhas tarefas e atingir os meus resultados. Porque tudo é importante. Se a vitrine não estiver bem feita, se a arrumação da loja não estiver legal, se a mercadoria estiver retida porque o estoquista ou a pessoa responsável por liberar essa mercadoria está atarefada, cheia de tarefas, e eu eu me coloco numa posição de que não tenho nada com isso,
sabe? Vai impactar no meu trabalho também. Então eu costumo dizer, até por egoísmo, né, até por interesse pessoal, seja colaborador. Não é? Porque se você colabora, você vai estar também se ajudando. Não é? E aí você forma um time, e é muito legal. Quando você entra numa loja, numa empresa qualquer, e que você vê um time jogando, pessoas ali afinadas, com o mesmo perfil, com o mesmo interesse, todas empenhadas em atender bem o cliente, em deixar o cliente satisfeito, em deixar o cliente à vontade. Quantas vezes eu vejo, quando você encontra um time jogando legal, não é, que o vendedor precisa ir no estoque buscar uma mercadoria, o outro encosta que está disponível e dá atenção para o cliente. Não é? E a gente vê o contrário também. Aqueles que não, o cliente não é meu, não tenho nada com isso, e deixa o cliente sozinho na loja. Às vezes o cliente querendo uma informação, olhando uma mercadoria, a pessoa está ali do lado, disponível, e vira para o outro lado. Né? E isso é o que eu chamo de exercitar somente a sua função. Percebe? Isso é legal para a loja? Não é? Você vai fidelizar esse cliente, ajudar com que esse cliente, quando precisar comprar, vir na sua loja, dar preferência para ir na sua loja. Tem tanta porta para o cliente entrar, tem muito concorrente. Então, um time jogando vai ajudar a todos. Concorda comigo? Quando você tem esse tipo de comportamento muito individualista, isso não é legal. Não é? Tudo bem, a gente sabe que os vendedores competem entre si, mas também as lojas competem entre si. Não é verdade? De todo modo, há uma competição em geral, mas isso não significa que a gente deve ser individualista, que eu devo só olhar para mim e esquecer do resto. Não é? Não ser um colaborador de um objetivo maior, que é fazer com que minha loja cresça, prospere, atraia os clientes, que os clientes indiquem a loja, indiquem a mim, sintam simpatia, gostem do atendimento, gostem da equipe, gostem da marca da loja, do nome da loja. Então é muito importante a gente ter isso na pauta também, não é? Então sejamos colaboradores. Quanto mais nós colaborarmos, ou seja, quanto mais nós trabalharmos em conjunto, mais a gente tem a formação de um time vencedor. E é tão difícil competir, não é? Então sejamos colaboradores, todos. Concorda comigo? Enfim. Se você gosta desses assuntos, você sabe que o espaço é aqui, né? Visita a minha página falandodeloja.com.br, tem muita novidade lá, a gente está atualizando, tem os meus e-books, a gente está fazendo lançamentos muito bacanas e eu quero que você entre lá e dê uma olhadinha, você vai ver que tem muita coisa legal. Combinado? Beleza então, desejo muito sucesso para você, tamo junto, um grande abraço.